Olá, pessoal. Então, meu nome é Thiago Lara da Rocha, né? Fui convidado pela professora Mônica para fazer um vídeo aqui para vocês, para comentar sobre algumas perguntas, né, que me foram enviadas, para falar um pouquinho sobre a minha profissão, sobre como eu cheguei até lá, sobre quais as dificuldades, quais as coisas boas e tal. Então, eu resolvi gravar esse vídeo hoje aqui para vocês, para falar um pouquinho sobre isso, né? Nessa matéria letiva que a professora Mônica apresenta para vocês aí. Ela falou que já foram enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, vários outros profissionais da área da saúde, e eu tô aqui para representar a classe médica, né? E minhas perguntas vão ser relacionadas a principalmente a minha profissão. Então, vou me apresentar aqui para vocês. É, eu sou médico, formado pela Universidade Federal do Mato Grosso, lá na cidade chamada Rondonópolis. Eu fui a primeira turma de medicina de lá, era o acesso pelo Enem, né, pela prova do Enem. Depois que eu terminei a faculdade lá, foram 6 anos de faculdade, né? Eu fui fazer residência em ginecologia e obstetrícia em Brasília, no Hospital Regional de Taguatinga. Fiz mais 3 anos de residência lá. E atualmente eu estou fazendo minha segunda residência, minha subespecialidade em ultrassom, né? Em exame de imagem. Ultrassom e ginecologia e obstetrícia, mas com ultrassom geral também. É, participei de várias atividades durante a faculdade, posso até falar aqui para vocês depois. Também, como a gente era a primeira turma da Faculdade de Medicina de Rondonópolis, lá a gente teve que fundar tanto o centro acadêmico, quanto a atlética da faculdade, quanto várias coisas, tivemos que criar estatutos, e isso também me acrescentou muito na minha formação. Bom, então falando um pouquinho sobre as perguntas, né? Quando você se decidiu que queria ser médico? Então, esse é um tema bem delicado, né? Porque varia muito de pessoa para pessoa. Minha mãe sempre fala que desde pequeno eu sempre falava sobre essa profissão, sobre querer ser médico, admirava muito meu pediatra, que era o Dr. Afonso aí de Avaré. É, o Dr. Calamita, na verdade. O Dr. Afonso era o ginecologista da minha mãe, o Dr. Calamita, meu pediatra. Eu admirava demais ele. E eu me interessava muito pela área da saúde. Achava incrível você poder ajudar uma pessoa, você poder aliviar as dores de uma pessoa. Então, desde pequeno eu tenho esse interesse. Mas eu não imaginava a dificuldade que era, o tanto que era concorrido, tanto que era complicado entrar no mundo da medicina. Fui descobrir isso lá no meu cursinho, na verdade no colegial que eu fiz aí no Portinari, né, no Colégio Portinari aí de Avaré. É, eu descobri o tanto que era difícil, o tanto que era um mundo concorrido, extremamente competitivo, e, e comecei a me interessar mais por essa profissão, descobri o que fazia, né? Porque antes, quando você é pequeno, você só fala que quer ser médico, mas depois você começa a se interessar e começa a descobrir o que a profissão faz, quais são as vantagens, as desvantagens, o que está relacionado. Mas a pergunta é quando eu decidi? Foi ali por volta do segundo para o terceiro colegial, quando eu coloquei na balança todas as outras profissões e eu vi que realmente a medicina era a que mais me proporcionaria estabilidade, né, tanto financeira quanto emocional, assim, de você ter essa, não precisar ficar lidando com várias outras coisas relacionadas à profissão, assim, né? A profissão de ser médico é simplesmente você ir dar o plantão, né? Óbvio que tudo que envolve o plantão é complicado, é mais difícil, só que você tem um rumo, né? É mais fácil o mercado de trabalho. Hoje em dia você consegue arrumar emprego mais fácil. Então, isso pensando pelo lado mais funcional, pelo lado mais racional da questão. O lado emocional eu decidi porque eu realmente achava incrível, achava muito lindo você poder ajudar uma pessoa e aliviar principalmente as dores. Porque isso foi um start na minha vida, assim, no momento em que eu percebi que você poderia aliviar de uma forma bem
bem intrínseca mesmo, assim, as dores de uma pessoa, porque eu passei por algumas dores muito intensas, como cólica renal, como da cirurgia dos olhos, e eu percebi que quando o médico, ele era muito atencioso, e ele ouvia o que o paciente falava, e ele entendia aquele sofrimento, ele conseguia aliviar de uma maneira muito boa, muito eficaz e muito resolutiva, então foi isso que me fez apaixonar pela medicina. A segunda pergunta é, estudou muito para entrar na faculdade? Então essa pergunta ela é bem, ela é bem boa de responder porque uma coisa é fato, né? Não tem como entrar numa faculdade tão concorrida quanto as quatro profissões mais concorridas aí, né, que a gente vê hoje em dia no vestibular, que é medicina, direito, engenharia e odontologia aí, né, que são profissões muito bem vistas já, né, muito bem estabilizadas. Então, são quatro profissões aí que não tem como não estudar e entrar nessas faculdades, né? A gente sabe que aqui no Brasil o método de seleção é basicamente uma prova. Então, se você não está bem no dia, você pode botar tudo a perder, né? Todo o seu estudo do ano inteiro. Então, a inteligência emocional é extremamente importante. Você muitas vezes se apegar em alguma outra coisa fortalece muito também, como uma religião ou como um esporte. São coisas que fazem você conseguir enfrentar da melhor maneira, porque estudar é o ponto mais importante? E sempre foi. Você pegar. Quando eu estava no cursinho mesmo, porque os 2 primeiros anos de colegial eu não estudei o tanto quanto deveria. Aí no terceiro ano de colegial e nos 2 anos de cursinho que eu fiz, eu estudava de acordar às 5h30 da manhã e ia dormir às 11 horas da noite, estudando o dia inteirinho, e não tinha praticamente nenhum momento de descanso, de estudo. Era um momento assim de que eu realmente me dediquei ao máximo possível. Foram os 3 anos da minha vida que eu mais estudei, que eu lembro que realmente eu acordava de manhãzinha, comia uma bolachinha e já ficava estudando em cima da minha cama mesmo. Ficava estudando até a hora de ir pro cursinho, estudava o dia inteiro no cursinho, depois ficava até a hora do cursinho fechar, que era umas 10 horas, chegava em casa e revisava as coisas para 11, 11h30 eu ir dormir. Então, praticamente eu tinha essas 5 horas de sono e o resto do dia eu estava inteirinho estudando. Então, resumindo, tem que estudar muito para passar qualquer uma dessas faculdades mais concorridas hoje em dia, mas a gente tem que também prezar pela nossa saúde emocional, pela nossa saúde mental, que hoje em dia é muito importante. Então, a gente ter um acompanhamento, às vezes, a gente ter uma religião que a gente gosta, alguma coisa que a gente curte, algum esporte que também nos dê força, é muito interessante. Isso ajuda muito. Tudo bem que no último ano ali eu praticamente só estudava, mas depois eu também voltei a fazer essas coisas que eu gostava, porque isso fortalece a gente também, deixa a gente mais estável mentalmente para conseguir fazer uma prova, por exemplo, que é o momento mais importante para você conseguir passar, né? Como foram os anos da faculdade. Então, os anos da faculdade foram muito bons, assim, em alguns sentidos um pouco mais complicado, mas no geral foram 6 anos de muito aprendizado. Eu gostei muito de fazer a minha faculdade. Ela foi uma faculdade muito pesada, muito puxada, mas que fez a gente crescer muito. Então, era uma faculdade no método de ensino PBL que você tinha que estudar muito para conseguir apresentar para os seus colegas todas as semanas. Então a gente tinha que estudar demais, mas a gente cresceu muito, a gente teve muita segurança. Eu percebi que todos os meus colegas que fizeram a faculdade saíram com muita segurança para conseguir já atender, já clinicar. Então, foi uma faculdade muito boa. Teve alguns pontos difíceis, como todas as coisas que a gente faz na vida, sempre tem pontos mais complicados e mais difíceis que a gente acaba passando, né? Eu passei por algumas dificuldades de humilhações, né? Todos nós já passamos por isso, de você acabar sendo cobrado demais e você acabar sobrecarregado demais, mas no fim, quando você termina, você vê que tudo valeu a pena, porque foi uma faculdade que me fez crescer incrivelmente, assim. Eu gostei muito dos meus anos de faculdade, então eu só tenho a falar bem, realmente, da minha faculdade, assim, apesar da gente não ter muita estrutura, ser primeira turma, a gente conseguiu fazer, porque é o aluno que faz a faculdade, a gente conseguiu fazer uma faculdade muito bem feita e valeu muito a pena.
Em algum momento do curso teve medo, algo te chocou? Então, no curso, vários momentos eu tive medo, né? Como todo mundo. Eu tive medo de não conseguir aprender todas as doses que a gente tem que aprender de todos os remédios, de sair sem saber, de sair sem ter aprendido alguma coisa, de sair faltando alguma coisa. Todo mundo acho que tem esse medo. Eu também tive medo de quando eu saísse, na hora que eu fosse fazer a residência, né, de não conseguir operar, de não conseguir fazer alguma coisa, assim, de não conseguir resolver aquilo que eu tinha que resolver para salvar a vida de um paciente, por exemplo. Né? Acho que toda pessoa que faz medicina tem sempre esse medo. E coisas que chocam, né? Eu tenho inúmeros casos que a gente vê no nosso dia a dia, de casos que chocam, de casos que a gente chora, de casos que a gente extravasa, porque a medicina é isso, né? Tem muita coisa boa, de coisa que você salva, mas quando você perde um paciente, é uma coisa assim que te marca pro resto da vida, né? Eu particularmente na residência, quando você tem autonomia sobre o paciente, é você que é o médico realmente do paciente, né? Na faculdade você está sempre com o supervisor, na residência você tem aquele contato mais direto. A primeira paciente que o bebezinho morreu durante o parto foi a paciente que mais me chocou até hoje. Então vou até contar aqui para vocês, né? Porque perguntou se algo me chocou. Esse caso me chocou muito porque foi um bebezinho de um nó de verdadeiro de cordão que estava em trabalho de parto normal, estava tudo acontecendo tranquilo. E de uma hora para outra parou de bater o coraçãozinho, a gente entrou para cesárea urgente. Na hora que eu tirei o nenenzinho, ele já estava morto. E aí eu entreguei para pediatra, a pediatra tentou reanimar, não conseguiu. Aí deu notícia para a mãe ficava abraçadinha com o nenenzinho, gritando o nome da criança, enquanto a gente estava terminando a cesárea. Minha chefe, que estava na minha frente, operando junto comigo, por ter um bebê pequeno, não aguentou, começou a chorar durante a cesárea e teve que sair da cirurgia. E aí eu terminei, chamou outra colega, né? Terminei a cesárea junto com esse colega, e a hora que eu terminei, eu saí da sala de cesárea e fui direto pro quarto, pro repouso, né, que a gente tem, para chorar mesmo, porque eu não aguentava de sentir aquele peso, né, aquele sentimento de que a mãe estava esperando, já era 39 semanas, estava tudo correndo bem, era pro bebezinho nascer super bem, sem nenhuma complicação, e infelizmente aconteceu uma coisa do acaso, né? Esse nó verdadeiro de cordão não tem como a gente prever. E ele, a hora que ela estava em trabalho de parto, ele apertou e parou de chegar sangue. E o bebezinho, infelizmente, veio a óbito. E eu cheguei e fiquei chorando no repouso. Até liguei para minha chefe, a chefe da residência. Ela foi extremamente boa, compreensiva comigo, me apoiou demais. E foi isso que me deu força. Foi nesse momento que eu senti o baque mesmo. Senti que a pressão de você perder um paciente, de você sentir na pele o que é uma pessoa morrer na sua mão, foi neste momento quando você perde o seu primeiro paciente, ou seja, aquele que você estava realmente acompanhando e que é inesperado, né? Que ninguém estava esperando aquela morte. Então isso foi uma coisa que me chocou muito e que eu queria contar aqui para vocês. Então, qual situação que o médico deve estar preparado para enfrentar? Basicamente essa história que eu contei para vocês aqui, ela resume tudo. Que o médico tem que estar disposto a enfrentar a morte, né? Porque isso vai acontecer, apesar da minha especialidade ser a ginecologia obstetrícia, eu lidar muito mais com a vida, com o nascimento. Em alguns momentos você vai lidar com a morte, e quando você lida com a morte pode ser tanto da mãe quanto do bebê, ou dos dois. Então a morte, você tem que saber lidar com isso, lidar com perdas, lidar com coisas que fogem do seu alcance. Por isso que eu acho muito complicado para o médico ele ser completamente descrente, né? Porque às vezes tem coisa que acontece que foge do seu alcance, né? E aí você fala, gente, é uma coisa que tinha que acontecer, não tinha como. Não tem como salvar todo mundo, não tem como você ter esse controle de tudo que acontece. Então, são coisas que o médico tem que estar sempre preparado, porque abala. Não tem como dizer que não abala uma coisa que acontece de morte ou de perda. Isso vai abalar qualquer pessoa que tenha sentimentos, isso vai abalar. Mas o médico tem que saber lidar com isso e tem que saber enfrentar isso de cabeça erguida e enfrentar isso de coração aberto e querendo doar o máximo de sentimentos bons e de ajudar mesmo. Você tem que estar lá para isso, pelo seu paciente.
como você se decidiu em que área da medicina atuar? Então, isso foi uma coisa que aconteceu no internato, né, quando a gente está na medicina. Os últimos 2 anos, a gente faz um internato, a gente vai para o campo prático, ou seja, a gente fica praticamente não tendo aula, a gente está todo dia na prática e a gente roda nas grandes áreas, na cirurgia, na clínica, na pediatria e na ginecologia e obstetrícia. Quando você roda nessas áreas, dentro de cada área você tem as subespecialidades e aí você vai tendo contato com todas elas. E aí, nos 2 últimos anos, eu vi que eu queria alguma coisa mais cirúrgica, alguma coisa que colocasse a mão na massa mesmo, eu sempre gostei disso. Então, eu excluí pediatria e excluí clínica, fiquei entre cirurgia e GO, que é a ginecologia e obstetrícia. Quando eu vi que a GO, você lidava muito mais com a vida, com o nascimento, com coisas boas, o parto, são coisas incríveis, assim, de se ver. Eu falei, cara, eu vou pra ginecologia e obstetrícia, eu realmente fiquei apaixonado pela obstetrícia. O parto é um momento único, um momento maravilhoso, assim, de nascimento. Todo mundo tá feliz, a mãe tá feliz, o pai tá feliz. Então, eu realmente me apaixonei por essa área e escolhi que eu conseguia juntar a clínica, a cirurgia, essas partes boas da ginecologia, podia fazer consultório, fazer exame igual eu tô fazendo agora, ultrassom, e fazer, assim, a área é gigantesca. Então, eu realmente fiquei apaixonado pela GO. E é o que eu tô fazendo hoje em dia, dando plantão de ginecologia e obstetrícia. E por fim, então, a última pergunta, né? Eu sei que eu me alongo demais, às vezes eu acabo falando demais, né? Mas eu queria tentar passar tudo para vocês aqui, né? Como se fosse uma palestra mesmo, como se fosse um bate-papo, como se eu estivesse aí junto com vocês, e vocês estivessem me perguntando. Então, por fim, que conselho você daria para os jovens que pretendem ser médicos? Então, o meu conselho é que vocês não desistam, que vocês corram atrás dos seus sonhos, porque vale muito a pena quando você consegue chegar lá e quando você consegue ajudar alguém. Só de você escutar de uma paciente que você foi gentil, que você foi simpático, que você aliviou o sofrimento dela. Já tiveram pacientes que falaram para mim que só da minha presença, de eu chegar lá e conversar com elas, já melhoraram da dor que estava sentindo. Então é uma coisa assim que preenche seu coração, você se sente muito bem com isso. Já teve paciente de falar que viu meu olho brilhar quando eu estava fazendo um exame de ultrassom, quando eu estava fazendo alguma cirurgia. Então isso confirma que realmente eu estou na área certa, eu estou fazendo o que eu amo. E, e quando você tem esse feedback das pessoas e você se sente bem na onde você está, tudo vale a pena. Todo o sofrimento, tudo que eu já passei, os 6 anos de faculdade, os 3 anos de residência, meu R1, que foi o primeiro ano de residência, que foi o ano mais pesado da minha vida, assim, de a gente fazer 80, 90 horas semanais aí, como toda residência, como todo R1 faz, né? Foi o ano que eu mais aprendi na minha vida, o meu R1. Foi o ano que eu mais cresci na minha vida. Então, quando a gente chega no final e a gente vê tudo que a gente passou, vale a pena. Eu, assim como todos, em vários momentos pensei em desistir, eu acho que isso tem que ficar bem claro aqui. Todo mundo pensa em desistir, eu pensava em desistir direto, principalmente no meu R1. Mas seguir em frente, você vencer, terminar, é um sentimento muito bom. É uma coisa que vale muito a pena. Mas principalmente quando você consegue ajudar o seu paciente, quando você consegue aliviar um sofrimento, aliviar uma dor, não tem nada que pague, não tem nada melhor do que isso. São as coisas que fazem valer a pena. Então, o conselho que eu dou é esse. Se você gosta, se você tem esse sonho, você não desiste. Eu sei que é muito difícil, eu sei que o caminho é longo, é complicado, mas eu posso dizer para vocês que no futuro vale a pena. Então é isso. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que não tenha sido tão maçante, né? Eu tentei falar aqui tudo que eu passei, todos os sentimentos que eu tive, como foi a faculdade, e principalmente deixar essa mensagem aqui de incentivo para todo mundo que quiser fazer medicina, todo mundo que quiser se tornar médico no futuro, que eu recomendo, eu acho que vale a pena. Não pelo dinheiro, pelo status, por qualquer outra coisa. Principalmente pelo bem do paciente, por você sentir que você está fazendo alguma coisa que pode ajudar o próximo. Então é isso, valeu. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço aí a professora Mônica, a todo mundo que queria que eu falasse alguma coisa. Agradeço muito pela oportunidade, espero que todos vocês aí tenham aproveitado qualquer coisinha, nem que seja 10 segundos aqui do vídeo, que tenha ajudado qualquer pessoa aí.
Eu fico muito feliz, eu sempre gosto de compartilhar o que eu passei para que todo mundo consiga ter uma ideia aí, beleza? Muito obrigado, valeu.